que servimos de exemplo para o mundo, alcançamos vários quadrantes do mundo com aquilo que os moçambicanos mostraram em termos de de manifestação cívica. E este é o primeiro ponto, vamos fechar. 2, queria dizer-vos uma coisa. Não queria fazer comentários sobre o que está a acontecer em Moçambique, mas eu não resisti. Não resisti, sobretudo, em relação aos últimos acontecimentos da RENAM. Estes acontecimentos da RENAM, para mim, é irresistível. Eu tinha decidido, vocês sabem que eu fui membro da RENAM, que depois deixei de ser membro da RENAM, fui deputado da RENAM, fui candidato à RENAM na cidade de Maputo, onde ganhamos as eleições, vocês sabem, em 2023. Aliás, onde começou este grande movimento de despertar a consciência dos moçambicanos, foi em 2023, na cidade de Maputo, quando nós começamos na capital, coisa que nunca tinha sido feita antes. Fizemos aqueles 45 dias de marchas constantes. E vocês sabem que isto tem uma história com a RENAM. Eu tenho uma história com a RENAM, que vocês sabem quando é que ela começa, praticamente. A história com a RENAM começa com a minha relação com a figura lendária, né, da RENAM, que é Afonso Macacho Marceta de Lhakama. Estive várias vezes, já contei essa história, na Serra da Gorongosa, onde eu disse que fui para lá para conversar com o presidente Lhakama, ele ainda vivo, e um tempo depois eu acabei ficando convertido a RENAM. Quando desci daquela montanha, eu já estava convertido a RENAM e aceitei. Nessa altura saí da formação política onde eu estava e vim para a RENAM. Portanto, eu tenho uma relação afetiva muito forte com esse partido, tenho os momentos talvez dos mais marcantes da minha vida política estão relacionados com a RENAM. Então, eu não podia também ficar calado perante o que está a acontecer agora em Moçambique. E é por isso que estou a fazer essa live de improviso, sem muitas condições técnicas, porque o que eu visualizei que aconteceu na sede da RENAM é uma vergonha de todo o tamanho. Ainda hoje pus uma frase que eu dizia que, bom, foi aceitar ou mandar as botas da UIR pisarem, humilharem e cuspirem sobre a lápide da memória de Afonso Lhakama. Portanto, é isso. A última humilhação que faltava ser feita a RENAM foi exatamente isto que aconteceu agora. Independentemente dos problemas que existem dentro da RENAM, na sede nacional da RENAM, entrar o maior símbolo de opressão aos moçambicanos, a UIR, tomar de assalto a sede da RENAM com gás lacrimogêneo, levar ex-guerrilheiros da RENAM, que são aqueles que sustentaram a luta da RENAM que levou exatamente às grandes mudanças constitucionais que aconteceram na década de 90. Portanto, a Constituição de 1990 é fruto do trabalho da RENAM. A democracia multipartidária, isto é, a liberdade de participação política, é luta da RENAM. A liberdade econômica, de você poder abrir o seu business, né? A sua bolada, o seu negócio. A liberdade econômica é fruto da luta da RENAM. A liberdade associativa. Hoje, a gente pode abrir fundações, podemos abrir ONGs, podemos abrir centros de pesquisa, podemos abrir associações, por aí fora. Isto é luta da RENAM. A liberdade do culto, a liberdade religiosa é fruto da luta da RENAM. A liberdade de circulação livre no país é fruto da RENAM. A chamada descentralização política hoje é fruto da luta da RENAM. Então não pode. A RENAM, que representa uma instituição histórica, uma instituição que é incontornável na história democrática de Moçambique, ser humilhada ao nível que a RENAM foi humilhada.
o maior símbolo de repressão atual é o IR. É o IR que ceifou a vida de 400 pessoas há pouco tempo. Esses são os números oficiais. Mas vocês sabem que os números reais são muito acima das 400 pessoas que oficialmente foram anunciados. Foi a própria UIR que está agora. Temos mais ou menos 2.000 pessoas que estão feridas com balas ainda dentro do seu próprio corpo. Temos cerca de 4.000 pessoas que estão detidas até hoje como presos políticos. Temos muitas pessoas desaparecidas que não sabem o que aconteceu com essas pessoas. Temos um exemplo, por exemplo, vocês conhecem o Arlindo Chisale, que está desaparecido, o homem que fez vídeos interessantes para divulgar a fraude eleitoral. Temos muitos filhos que foram sequestrados e desapareceram na calada da noite. Então não pode esse mesmo símbolo deste tipo de opressão, deste tipo de desumanidade que aconteceu com os moçambicanos, ser autorizado pela própria liderança da RENAMO para entrar na sede nacional da RENAMO aos disparos daquele jeito. Isto é a humilhação, é um insulto mais grave que o Afonso Dhlakama podia ter. A memória de Afonso Dhlakama foi lançada agora para o esgoto. Pelo menos em respeito à história da RENAMO, a história de Afonso Dhlakama, não se podia fazer exatamente aquilo que foi feito ali. O que me admira, meus irmãos, o que me admira a mim, agora aqui vou dizer uma coisa, sei que vai ser polêmico, mas vou dizer, o que me admira, quando eu cheguei a RENAMO, conheci alguns que diziam que são RENAMO de gema. Porque nós éramos miúdos, que eles conheciam a RENAMO verdadeira, a RENAMO pura. São os mesmos, hoje, que não vejo posicionamento firme. Não vejo neles um posicionamento vigoroso em relação à situação que a RENAMO está a passar. Ainda eu estava na RENAMO, vocês lembram-se, houve o problema do congresso da RENAMO que não era para ser realizado. Eu, que era entendido como o civil, que caiu na RENAMO de paraquedas, que não conhecia a RENAMO de gema, que não conhecia o espírito da resistência, fui eu que levei a liderança da RENAMO ao tribunal. Fui eu que obriguei a RENAMO a fazer o congresso que aconteceu em Alto Molope. E todos esses que se diziam RENAMO de gema, que eram da RENAMO real, a RENAMO pura, a RENAMO genuína, não tinham feito absolutamente nada para acontecer o congresso da Alto Molope. Estavam todos eles confinados nos seus esconderijos. Estavam confinados nas suas tocas. Mas quando viram que nós ganhamos o caso no tribunal e a RENAMO foi obrigada a realizar o congresso, saíram todos eles como abutres e apareceram para serem candidatos. E tornaram-se candidatos, alguns deles, tornaram-se candidatos à presidência da RENAMO. Mas quando havia irregularidades, quando não se fazia o congresso da RENAMO, estavam escondidos nas suas tocas. Os tais que dizem que têm um espírito da resistência. Os tais que dizem que são RENAMO de gema. Os tais que dizem que são a RENAMO pura, imaculada. Estavam escondidos nas tocas, confinados, com pintainhos, depois de apanhar água fria. Sabem como que os pintos ficam, né? Recém-nascidos. Mas, quando o trabalho estava feito, apareceram como hienas, como abutres, como parasitas, e a candidatar-se. E alguns desses ainda fizeram mais. Foram participantes
dos tais termos e condições, o tal chamado perfil, que era para afastar algumas pessoas que eles achavam que não eram Renamo de Gema. Mas foram os tais que não são Renamo de Gema que lutaram para que acontecesse o Congresso. Quando o Congresso é marcado, os que estavam nas tocas, escondidos, como abutres, como cobardes, saem das suas tocas e depois mobilizam, promovem o tal perfil que diziam que era preciso 15 anos de militância, que a ideia era afastar o Venâncio e outros. São os mesmos que hoje a Renamo está em crise. Nada dizem, estão calados. E se fazem alguma coisa, estão a fazer às escondidas. E se fazem alguma coisa, estão a fazer de forma cobarde. Ninguém dá a cara. Ninguém dá a cara. Quem são as pessoas que querem ser líderes da Renamo hoje? Dão lá a cara. Por que não dão a cara? Por que não aparecem em público? E dizem que nós assumimos que tem que haver uma nova liderança da Renamo. E aparecer e dizer que eu, fulano de X, me assumo como disponível para ser líder da Renamo. E começar a dar a cara, mostrar os seus argumentos, fazer a luta de forma aberta. Não. A mesma cobardia que mostraram antes de maio de 2024. Então, alguns desses que se dizem Renamo de Gema, a Renamo pura, continuam com o mesmo espírito cobarde, o mesmo espírito que demonstraram em 2024. Alguns jovens dentro da Renamo, que para mim realmente acho muito triste, que o espírito revolucionário, o espírito da resistência, deveria ser esta juventude que a Renamo tem, que devia corporizar isso. E nestes momentos de crise aparecer e dizer que nós estamos disponíveis para revitalizar a Renamo, para levantar o espírito da Renamo. Deveriam aparecer agora, a levantar o espírito da Renamo, a salvar a Renamo. Mas estão confinados. Jovens totalmente conformados. A única coisa que querem ou que lutam é ter um lugar na Assembleia da República, ter um lugar na Assembleia Provincial, ter um lugar na Assembleia Municipal. E acabou aí a luta. Isso é o espírito de resistência da Renamo. De certeza que vão ver o vídeo, estão a saber com quem estou a falar. Então, onde é que está o espírito de resistência? Ainda me lembro quando eu fiz uma entrevista e eu disse que eu sentia, na altura que eu candidatei, queria candidatar, estava preparando a minha candidatura para a presidência da Renamo. Eu dizia que eu sentia em mim que eu tinha recebido o testemunho da Afonso Dhlakama. São os mesmos que saíram por aí a falar mal de mim. Ele quer dizer que recebeu o testemunho. Atenção uma coisa. Eu disse que recebi o testemunho. Eu não disse que recebi o testamento. Saíram a falar muito mal. Que eles é que eram o Renamo de Gema. Onde é que estão? Onde é que está a juventude da Renamo? Estão aonde? Em que tocas é que se meteram? Qual é o refúgio que se meteram? Estão aonde? Qual é a toca? Qual é o refúgio? Meteram-se aonde? Estão escondidos aonde? Essa juventude da Renamo está escondida aonde? Este momento de crise estão aonde? Os tais de Gema da Renamo estão aonde? A Renamo a ser humilhada deste jeito estão aonde? Calados, acobardados, escondidos. Grande humilhação deste partido. A Renamo não é de forma nenhuma desses que andam por aí a dizer que são Renamo de Gema. A Renamo é uma instituição, uma herança moçambicana. É uma instituição, é aquilo que se diz a memória institucional democrática de Moçambique. E hoje, jogada ao lixo,
jogada na mais abjeta, na mais humilhante situação que foi colocada agora. Então, este era o meu posicionamento, que é inaceitável. Não confundam, não estou aqui para dizer que quero voltar para trás, que quero algum lugar na Renam, não, já vos disse, estou aí para frente, não é isso. Mas eu sentia que tinha que fazer algum comentário sobre isto. Dizer que a vergonha não é vergonha da UIR. A UIR é a UIR. A UIR